Seja bem-vindo, vamos para mais uma aula da Banca Consulplan. Na aula de hoje vamos resolver uma questão de cada tópico marcado nessa lista de aulas. Função do primeiro grau, do segundo grau, trigonometria, geometria plana e geometria analítica. Obviamente todas as questões são da Banca Consulplan, que nos traz mais próximo da realidade da prova. Na nossa área de membros, já cobrimos esses tópicos do edital que estão marcados em verde. Cada aula é composta de um breve resumo teórico e 5 questões explicadas com foco na prática orientada, para que você tenha o melhor proveito de cada aula. Então, é um curso muito prático, pensado da seguinte forma: se você só tem tempo de assistir aquela aula sobre aquele assunto, então que você saia dominando aquelas 5 situações que aquela determinada banca já cobrou em algum momento. Então a minha meta é trazer essas 20 aulas até o final de fevereiro ou até os dias iniciais de março, que é a prova do dia 9. Lembrando que raciocínio lógico e matemática vai cair para todos os cargos. Não tem uma pontuação muito pesada no todo da prova, mas acertar muitas questões de matemática ou mesmo gabaritar costuma ser um grande diferencial, mesmo quando a pontuação não está pesando tanto para essa disciplina, como eu falei no vídeo da análise do edital desse concurso. Então, se você quer buscar esse gabarito em matemática, em qualquer concurso da Banca Consulplan, dê uma olhada na nossa área de membros, e membros de todos os níveis têm acesso a essas aulas, tá? Conforme está descrito lá nos benefícios. E em específico para o cargo de técnico de controle interno, já está disponível, tem um tempinho, o nosso simulado para esse cargo, montado todo conforme o conteúdo e composição descrito no edital, formato PDF. Assim que você confirma a compra lá na Hotmart, eles já mandam diretamente para o seu e-mail, só entrar lá e baixar. São 50 questões na mesma composição da prova, questões da própria Banca Consulplan, dentro do conteúdo do edital. Então, é um verdadeiro test drive para que você possa refinar seus estudos, principalmente na reta final. Primeiro link na descrição, só acessar a aba Shop e buscar lá. E só para esclarecer, essa aula de hoje não substitui a aula específica de cada assunto que eu marquei aqui em vermelho. Cada assunto desse terá sua própria aula específica. Aqui em amarelo são as aulas que já estão em produção. Então, papel e caneta na mão e vamos lá. Uma dica: se você está no computador pelo celular, tire um print da questão assim em branco e armazene em algum lugar para você poder refazer depois, você tentar fazer sozinho. E aí, caso você trave, você volta no vídeo para destravar e depois pausa, tenta continuar sozinho e assim vai, até você concluir a questão. E se você está pela televisão, não dá para tirar print, obviamente, talvez uma foto, pegue o celular e vê se funciona. Uma ideia, né? A situação hipotética contextualiza a questão. Leia atentamente. Durante um leilão de obras de arte, o lance inicial das obras leiloadas foi estipulado em R$ 850. E a cada vez que algum participante levantasse sua plaqueta de participação, ação chamada de lance, o preço da obra seria elevado em R$ 75. Qual é a relação matemática que descreve o preço P da obra em função ao número de vezes X que alguém fez um lance? É uma questão muito conceitual. Toda função ela descreve a relação de duas variáveis de uma forma matemática. Por exemplo, eu posso dizer, quando eu vou ao posto de gasolina abastecer meu carro, que o preço que eu tenho que pagar está em função da quantidade de combustível que eu coloquei, correto? Então vamos supor, C é o custo que eu vou ter no posto de gasolina. E aí eu vou colocar álcool.
eu vou chamar de a quantidade em litros de álcool. E aí vamos supor que o álcool esteja R$ 4. Então, ó, melhorando aqui, eu posso dizer o seguinte: o custo que eu vou ter está em função do valor de A. E o que que A representa? Representa a quantidade de álcool que eu vou colocar em litros. Então, nesse caso, quanto maior o valor de A, maior o custo, maior o C de A ali, né? Maior o custo que eu vou ter que pagar. E o 4, agindo como coeficiente aqui, ele é o valor de cada litro. Então, olha como faz sentido matematicamente. 4 vezes cada litro que eu colocar. Isso será o custo em reais. Mas vamos supor, uma doideira aí, que o posto tivesse uma taxa fixa, sei lá, de serviço, não sei. Uma viajada, isso não tá no dia real, né? De R$ 10. Então agora eu tenho um coeficiente aqui que não está atrelado a nenhuma variável. A gente chama ele de coeficiente independente. Então qualquer que seja o serviço que você fez lá no posto, por exemplo, eu abasteci, eu vou pagar um R$ 10 de uma taxa de serviço. Essa taxa é fixa, ela não depende do quanto você gastou lá, né? De quantos litros você colocou de combustível, por exemplo. E aí, dessa forma, eu descrevi matematicamente o custo que eu vou ter quando eu for nesse posto. Então, eu sei, por exemplo, se eu colocar 10 litros de álcool, então A igual a 10, isso implica que o C de 10, ó, onde tiver A, eu vou colocar o 10. C de 10 será igual a 50. Então, quando eu coloco 10 litros de álcool nesse posto, o meu custo é de R$ 50. Então, isso é descrever matematicamente uma função. E no caso aqui, estamos lidando com um tipo especial de função que é a do primeiro grau. Quando você faz essa relação matemática, ela é um polinômio de grau 1. Então, por isso que a gente fala que é uma função de primeiro grau. Aliás, tem uma musiquinha bem legal, autoral, Samba da Função Afim. Dá uma conferida lá. É a melô que eu fiz da música, da função do primeiro grau. Agora que você entendeu isso, se você não tinha entendido essa questão antes, tenta fazê-la agora. Você vai perceber que lá eu usei o contexto do posto, né? Aqui está no contexto do leilão. O lance inicial foi de R$ 850. Então, o preço de uma obra pode ser dito que ele está em função não só do número de vezes que alguém levanta a mão, que alguém faz um lance, mas também a esse preço inicial. Porque, por exemplo, se ninguém levantasse a mão, se ninguém fizesse lance nenhum, o preço da obra seria 850. Ou seja, isso seria para quando o nosso x fosse igual a zero. Então, como é que fica a relação matemática do preço da obra em função do número de vezes que alguém fez um lance para aquela obra? Cada vez que alguém faz um lance, aumenta 75. Então, fica 75 vezes o número de lances, mais os 850 fixo. Então, fica assim a relação matemática que descreve o preço dessa obra em função do número de vezes que alguém faz o lance. E essa relação aqui, dessa forma que está descrita, se trata de uma função. Uma função é um tipo de relação. Nem toda relação matemática é uma função, mas toda função é uma relação. Então a gente tem nossa resposta na alternativa C. Função do segundo grau. Um especialista em educação realizou um estudo sobre o desempenho dos alunos em função da quantidade de horas que estudam por dia. Ao final do estudo, foi obtida a seguinte relação matemática: D de H igual a 1 sobre 10 mais menos H sobre 20 mais 2 quintos multiplicado por H, em que H é a quantidade de horas estudadas no dia e D é o desempenho do estudante medido em pontos percentuais, isto é, será um valor entre 0 e 100%. Então, você tem duas grandezas se relacionando, de uma forma que uma depende da outra. Tem toda a cara de função. E um pouquinho de aritmética, você já vê que esse h vai multiplicar esse h quadrado. Esse h aqui, né? Vai virar um h elevado a 2. O que indica também que se trata de uma função do segundo grau. Então, quem é D? D é o desempenho do estudante em pontos percentuais. E esse desempenho está em função de H, que representa as horas estudadas por dia. Um aluno que estuda uma certa quantidade de horas H por dia vai obter um certo desempenho D. Então, para que um aluno atinja um desempenho de 70 pontos percentuais, qual será a menor carga horária diária de estudos que ele deverá exercer? Ou seja,
para cada quantidade de horas H estudada por dia, eu vou ter um certo desempenho D. Ele me perguntou meio que o contrário. Ele me deu um desempenho específico, que é de 70 pontos percentuais. E agora ele quer saber qual é a quantidade mínima de horas por dia que eu tenho que estudar para atingir essa pontuação. Então, qual é o H que se relaciona com essa quantidade D, para esse valor específico de D. Basicamente assim a ideia, no esquema. Para uma certa quantidade de horas H1, eu vou ter um desempenho de H1. Para uma certa quantidade de horas H2, eu vou ter um certo desempenho D de H de 2. Ou seja, se H1, por exemplo, fosse 1 hora, eu colocaria aqui onde tem H na minha função, eu vou substituir por 1. E aí isso vai me dar um desempenho para quando H é igual a 1. Só que aqui ele te deu o valor do desempenho, que é 70%. Aí ele quer saber qual é a quantidade de horas que está relacionada a esse desempenho. Então, onde tiver o D de H, você vai botar 70%. E aí você vai ficar com uma equação de uma incógnita só. Resolvendo essa equação, você vai resolver o seu problema. Então, está aqui nossa situação ajustada. A gente quer saber qual é o valor de H para quando o valor do desempenho é 70%. Essa era a primeira interpretação que você tinha que traduzir. Agora, a partir daqui, é saber resolver uma equação do segundo grau. Conhecimento de função veio até aqui. A partir daqui é você saber achar o valor de H nessa situação, que vai ser uma situação de equação do segundo grau. De cara, eu vou mexer ali dentro dos parênteses. Olha o que eu vou fazer. Tem uma fração 2/5 ali, né? Eu quero igualar aqueles denominadores. Eu escolho uma fração para mexer nela. Eu preferi mexer na 2/5. Vou igualar isso aqui com o denominador 20 para poder operar essas frações mais fácil. Então eu tenho que achar uma fração equivalente a 2/5 com o denominador 20. Então basta eu multiplicar essa fração aqui pela fração 4 sobre 4. Ah, mas do nada você vai multiplicar assim, vai mexer na fração? É, mas eu não estou cometendo incoerência nenhuma, porque eu estou multiplicando por 4 sobre 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, correto? Correto. E na multiplicação, quando você multiplica por 1, você não altera o valor. Então, a fração resultante dessa manipulação que eu estou fazendo será uma fração equivalente, ou seja, de mesmo valor a 2/5. Então, não vou estar fazendo uma alteração proibida ou errada dentro da equação. E aí vai ficar assim, ó, menos h sobre 20 mais 8 sobre 20. Opera os numeradores, repete o denominador. E aí eu posso escrever tanto assim, menos h mais 8, quanto 8 menos h. Vou tirar 1 sobre 10 dos dois lados, ou jogar esse 1 sobre 10 mudando o sinal. E vamos ficar desse jeito aqui, ó. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10%, já adiantando isso aqui, né? Fazendo a mesma ideia da fração equivalente. Justamente para poder operar essas frações aqui. Fazendo o chuveirinho aqui em cima, fica 8h menos h quadrado. 70% menos 10% é 60%. Esse 20 já passei para cá multiplicando, ó. Posso simplificar isso aqui. 6 vezes 2 costuma dar 12, né? Vou botar tudo de um lado só, igualar a zero. Vou reorganizar aqui rapidinho. Se 12, troca o sinal, né? Pronto. Me deparei com uma equação do segundo grau ali, naquele formato mais conhecido. Aqui, você tem que saber Bhaskara. Bhaskara não é o único jeito de se achar as raízes de uma equação do segundo grau, como é o caso aqui. Quando você iguala essa expressão a zero, você está procurando o valor de h que zere esse polinômio. Isso é chamado de raiz. Bhaskara não é o único jeito, certo? De você trabalhar uma equação do segundo grau, de você resolver uma equação do segundo grau. Porém, é o mais simples no sentido de que basta você decorar e saber identificar os coeficientes. Normalmente nos livros, né, são chamados de A, B e C. O A é o coeficiente que está atrelado à variável ao quadrado. O B é o coeficiente que está atrelado à variável elevado a 1. E o C é o coeficiente dependente que não está atrelado a variável nenhuma. Ou, se preferir, a variável com expoente elevado a zero. Com expoente zero, né? Então você sabe fazer essa identificação. E você sabe as fórmulas de Bhaskara. E no contexto da função de segundo grau também é importante você saber vértice, mínimo e máximo da função. Pronto. O resto é interpretar e não errar nas contas. Ó, então, identificando aqui, quem é A? A é o coeficiente que está atrelado ao h quadrado. É menos 1. Quem é B? É esse que está atrelado ao h elevado a 1. O 8. Quem é C?
é o menos 12. É o termo independente. Ele independe do valor da H. Pronto. Vou separar mais aqui. Ficar mais claras as etapas. Identificou os coeficientes, agora você tem que achar o delta, o discriminante. B ao quadrado menos 4ac. A dica é sempre reescrever a fórmula genérica, toda questão, exercício que você fizer. Aí agora você vai simplesmente substituir e fazer as contas. Onde tiver B você vai jogar o 8, onde tiver A você vai jogar menos 1, e onde tiver C você vai jogar o menos 12. E aí é tomar cuidado com os sinais. Fazendo essas contas, você vai achar um delta igual a 16. Agora, a Bhaskara propriamente, que é menos B, mais ou menos raiz de delta, raiz quadrada de delta, né? Sobre 2A. Então, de novo, B eu sei que é 8, o A eu sei que é menos 1, o delta eu descobri que é 16. Então, eu vou só substituir isso aqui. E esse mais ou menos já me indica que eu tenho duas possibilidades. E aqui não é x, né? É h. A variável é h. Vou ter duas possibilidades de valores que zeram essa equação e que respondem a nossa pergunta. Por isso que ele fala, ó, menor carga horária diária, porque como é uma função do segundo grau, pode ser que ela tenha duas raízes. Não é sempre que ela vai ter duas raízes, mas é a possibilidade. A quantidade de raízes está atrelada ao grau do polinômio que descreve aquela função. Então, grau 1 pode ter até uma raiz, grau 2 pode até ter duas raízes, grau 3 até 3 raízes e assim vai. Então aqui fica menos B, B é 8, então menos 8, mais ou menos raiz de delta que é 16, então aqui é 4, sobre 2A, A é menos 1, então 2 vezes menos 1 é menos 2. Então agora rola uma bifurcação, eu vou identificar a primeira possibilidade como a galinha, vou botar um ovo, a segunda como H, duas linhas. Então aqui vai ser menos 8 mais 4, apertando à toa, né? Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Menos 8 mais 4, menos 2. E aqui eu tenho menos 8 menos 4 dividido por menos 2. Aqui em cima vai dar 2. E aqui embaixo vai dar 6. O que isso quer dizer agora, interpretando, né? Para 2 horas diárias, eu consigo 70%. Para 6 horas diárias também. Ficou meio estranho, mas é o resultado que a gente chegou. Então, o que ele quer saber? A menor carga horária diária de estudos nessa situação. Então, como esses dois valores nos retornam um desempenho de 70%, a menor carga será de 2 horas. Gabarito letra A. Agora, trigonometria. Quando você começa a estudar trigonometria, normalmente se começa pelo triângulo retângulo. Ou seja, você estuda as relações dos ângulos com medidas, com esses ângulos indo até 90 graus. Dá para entender assim. Aí depois você entra no ciclo trigonométrico, né? Para você trabalhar com ângulos maiores que 90 graus e ângulos de qualquer tamanho, na verdade. Aí entra nas funções periódicas. Então é no triângulo retângulo que você começa normalmente a definir o que é seno, cosseno, tangente. Então seno nada mais é que o nome que foi dado a uma certa razão das medidas do triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, normalmente representado por essa caixinha com um pontinho. Você sabe que aquele ângulo mede 90 graus. E também, claro, primordial você saber que em todo triângulo, seja ele retângulo ou não, a soma dos ângulos internos, né, eu vou ter 3 ângulos, obviamente, triângulo. A soma desses 3 ângulos tem que ser igual a 180, sempre. Então, como aqui eu já tenho 90, se eu chamasse isso aqui de beta, eu sei que alfa mais beta dá 90 graus. Talvez eu não precise dessa informação aqui, e de fato não vou precisar, mas é bom saber disso. Isso aqui é básico. Mnemônico, para você gravar no triângulo retângulo quem que é o seno, cosseno ou a tangente de um certo ângulo, tá? Então, o que que é o seno? O seno é o nome que foi dado quando eu pego um certo ângulo desse triângulo retângulo, por exemplo, esse ângulo alfa, está indicado aqui, e eu pego a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, que é esse lado aqui, BC, e a hipotenusa desse triângulo, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, o resto é chamado de cateto. Então a hipotenusa é o maior dos lados desse triângulo, de qualquer triângulo retângulo, né? Quando eu pego essa razão específica, eu chamo isso de seno. Seno é isso. Pelo menos aqui no contexto do triângulo retângulo. É o nome que foi dado para essa razão específica. Eu
pego um certo ângulo, observo a razão entre o cateto oposto dele, que nesse caso aqui é o cateto BC, sobre a hipotenusa, que é o lado AC. Chamo isso de seno. Então aqui, ó, seno oposto sobre hipotenusa. Só que à toa. Cosseno de um ângulo. Eu pego o cateto que está adjacente, ou seja, que está colado com o ângulo observado, sobre a hipotenusa. Então aqui, ó, cosseno adjacente sobre hipotenusa. Tangente de um ângulo. É o TOA. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto. Se você entendeu isso, você entendeu seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Aí, nesses problemas, você vai ter que interpretar qual dessas relações vai ser mais proveitosa para você. Olha só, no triângulo retângulo a seguir, o cosseno do ângulo alfa é igual a 0,6. Ele já deu o valor dessa razão. Se eu pegar, ou seja, o que ele falou aqui? Se eu pegar o cateto adjacente, esse segmento AB, dividir pela hipotenusa, que eu não sei quanto é, isso vai dar 0,6. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a área desse triângulo. O basicão da área de um triângulo é que é a base vezes a altura sobre 2, para qualquer triângulo. Para triângulo retângulo, o macete é você entender que se você pegar o cateto vezes o cateto sobre 2, você também tem a área desse triângulo retângulo, independente da posição que ele esteja alinhado. Então, qual que é o plano? Com a informação do cosseno, eu não consigo descobrir direto o valor desse lado BC, desse outro cateto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir o valor do outro cateto para eu descobrir a área desse triângulo. Cateto vezes cateto sobre 2. E aí resolver meu problema. Só que para descobrir esse outro cateto, eu preciso descobrir a hipotenusa. Porque cosseno de um certo ângulo, eu tenho adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou ficar com uma equação, como eu sei o valor desse cosseno, já ele me deu, eu vou ficar com uma equação de uma incógnita só. Então, eu vou conseguir descobrir a hipotenusa. Depois que eu descobrir a hipotenusa, aí eu posso aplicar Pitágoras para descobrir outro cateto. Que aí, novamente, eu vou estar na situação de uma incógnita só, numa equação. E aí, o terceiro passo, sabendo o valor do outro cateto, calcular a área jogando na fórmula. Que aí, nessa posição, até dá para ver, ó, base vezes altura sobre 2. Então, esse é o plano. Chamei a hipotenusa de H e a medida do outro cateto eu chamei de X. Então, primeiro, cosseno de alfa é igual a 0,6. Eu vou chamar de 6 sobre 10. Cosseno de alfa, posso escrever também como sendo 24, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é H. Então, ó, 24 sobre H é igual a 6 sobre 10. Aqui basta você isolar o H nessa equação, você manipular para isolar ele e descobrir o valor dele. Eu vou apelar novamente para frações equivalentes. Uma sacada aqui, ó. Estou dizendo que isso aqui é igual a isso aqui. 24 é um múltiplo de 6. Eu multiplicar o 6 por 4, eu chego no 24. Então, olha só. Eu vou achar a fração equivalente dessa 6 por 10. E eu vou ter a seguinte situação. Ó. Opa, perdão. 6 sobre 10 é igual a 24 sobre 40. Olha só, eu estou igualando essas duas frações. Então, eu dou uma olhada nos numerador e denominador. Se essa aqui é numerador 24, essa aqui é numerador 24, para essas duas frações serem iguais, os denominadores vão ter que ser iguais também, então. Então, H é igual a 40. Então, já concluo aqui que o H é igual a 40 centímetros. Em posse dessa informação, eu consigo descobrir o valor do outro cateto. Basta saber o teorema de Pitágoras e diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Resolvendo essa equação, eu acho o valor desse cateto aqui, isolando o x. Você pode fazer Pitágoras para descobrir o valor de x, mas você pode também, se tiver um pouco mais afiado, perceber que isso aqui se trata de um triângulo pitagórico. Sabe aquele triângulo famoso 3, 4, 5? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5? Você pega ele, multiplica todos os lados por 8, você vai chegar nesse aqui. Então, dividindo por 8, eu sei que esse aqui é o cateto 3, 24 por 8 vai dar 3, e 40, obviamente, hipotenusa, 40 por 8 vai dar 5. Isso aqui significa que x é a mesma coisa que o 4 vezes 8. Então, x é igual a 32. Então, sem fazer muita conta, eu chego no valor que x é igual a 32, sabendo dessa propriedade de um triângulo pitagórico. Não é bem uma propriedade, né? Conhecendo esse triângulo retângulo específico. Há outros, tá? Não há só o 3, 4, 5, mas o 3, 4, 5
é o mais famoso e costuma cair em concurso. E se você conhece ele, conhece essa relação de múltiplos e submúltiplos dele, é mais fácil resolver essas contas. Mas Pitágoras vai funcionar também. Só que percebe que você faria muito mais contas, né? Teria que fazer 40 vezes 40, 24 vezes 24. Jogar para o outro lado, fazer essa subtração, tirar a raiz quadrada, né? Porque você não quer saber quanto é x ao quadrado, você quer saber quanto é x. Ah, nesse caso seria mais ou menos raiz de 1024. Algebricamente é o mais correto fazer assim. Porém, aqui em contexto de geometria, você está medindo. X aqui está representando a medida de um comprimento. Não existe a medida negativa de um comprimento. Então você pode eliminar essa formalidade e ir direto para um valor de x positivo. E aqui você teria que descobrir qual é a raiz quadrada de 1024, que a gente sabe que é 32 porque eu resolvi por triângulo pitagórico. Mas e aí? Você teria que ir por tentativa e erro, ou você poderia saber também que um número quadrado perfeito, tipo 9, 16, todo número que tem raiz quadrada exata a gente chama de quadrado perfeito. O 1024 é um quadrado perfeito. Como eu sei disso? Eu sei que 1024 é uma potência de 2. Aí é prática, né? Saber disso. Tudo bem. Mas todo número que é quadrado perfeito, ou seja, todo número que possui raiz quadrada exata, se você fatorar ele em números primos, todo número tem uma fatoração única, né? Se você fatora ele em números primos e todos os expoentes dos fatores dele são pares, por exemplo, você tem um número da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5 à sexta. Eu nem sei que número vai dar aqui, mas eu sei que esse número aqui tem uma raiz quadrada exata. Que eu fatorei ele em números primos e todos os expoentes dos fatores primos dele são pares. Então eu sei que ele tem raiz quadrada exata. O 1024, se você fatorar, você vai achar que ele é igual a 2 a 10. E aí você poderia ou usar de radiciação aqui para fazer essa transformação, e descobrir que o x é igual a 2 a quinta e 2 a quinta é igual a 32. Ou, poxa, 2 a 10. Bom, se o número é 2 a 10, ele tem raiz quadrada exata, então tá no meio do caminho, né? Tem que multiplicar uma coisa por ela mesma para chegar no 2 a 10. Então, se eu multiplicar 2 a quinta por 2 a quinta, eu vou chegar no 2 a 10. Então, a raiz quadrada de 2 a 10 é 2 a quinta. Então, vários caminhos vão te levar ao 32. Mas o triângulo pitagórico é mais rápido, mais suave. Descobrimos esse bendito do x, desse outro cateto. Agora a gente pode fazer a parte mais fácil, que é calcular a área. Vai ser o 24 vezes o 32 sobre 2. Ainda assim vai dar uma conta chata, né? Que a gente simplifica para 12. 12 vezes 32. Isso aqui é igual a 10 mais 2, que multiplica 32. Então, 10 vezes 32, 320, mais 64. Então, a área é igual a 384 centímetros quadrados. Ufa, gabarito letra A. Uma questão, mas olha o tanto de coisa que você aprendeu nela. Então, nessa questão, nós praticamos conceitos fundamentais de trigonometria, que é a relação de ângulos e as medidas, no caso aqui, as medidas do lado de um triângulo, e também conceitos fundamentais de geometria plana, com Pitágoras e a área de um triângulo. Então, vamos encerrar com geometria plana, perdão, com geometria analítica, que tem sua origem atribuída a René Descartes, né, lá no século XVII, e que faz esse trabalho de unir a geometria e a álgebra. Então agora, na geometria analítica, você consegue estudar as figuras geométricas, tanto plana quanto espaciais, né, 2D e 3D, dentro de um sistema de coordenadas. Nessa questão, nós vamos trabalhar um fundamento de geometria analítica, que é localizar pontos num sistema de coordenadas e calcular a distância entre eles. Então, tem alguns Jonas estudando aí com a gente. Considere que Jonas está verificando sua posição geométrica em um plano cartesiano no mapa de seu celular, que apresenta inicialmente a posição 300, 200. Então, isso aqui é um par ordenado, tá? O primeiro se remete ao valor no eixo das abscissas, no eixo x, e o segundo no eixo y, no eixo das ordenadas, deitado e em pé. Então, Jonas insere como destino a escola em que estuda, localizada na posição menos 100, 250. Então, isso é um outro ponto, que está dando as coordenadas desse ponto.
Você percorre lá no eixo X até o menos 100 e depois percorre no eixo Y até o 250 e cruza essas duas informações. Onde elas se cruzarem é a localização do ponto. Com base nessas informações, qual o valor mais próximo do deslocamento necessário para que Jonas chegue até a escola em que estuda, considerando o seu movimento em linha reta? Então vamos desenhar um plano cartesiano. O eixo horizontal chamamos de eixo das abscissas. O eixo vertical, ordenadas. E aqui onde esses dois eixos se cruzam é o ponto 00, também chamado de origem do sistema. Normalmente é representado pelo ponto O. Os pontos normalmente são representados por letras maiúsculas. Então a localização dele inicial é na posição 300, 200. Como é que eu acho isso? O primeiro número citado é o valor de abscissa desse ponto. Aqui, ó, para a direita eu tenho os valores positivos de abscissa. Para a esquerda da origem eu tenho valores negativos. Então, 300 está positivo, então vou procurar ele para cá. E aí você escolhe uma localização aqui para representar o 300. Não tendo uma escala, é você que cria, né? Mesma coisa para ordenado, ó. Acima da origem vai ser positivo, abaixo vai ser negativo. Então, o 200 está acima, está em algum lugar aqui. Aí agora, ó, imagina que você cria retas a partir dessas coordenadas e elas vão se cruzar em um ponto específico. Aí está a localização do ponto que você estava trabalhando. É assim que você localiza um ponto num plano cartesiano. Esse ponto inicial vamos chamar de P. E agora vamos achar a escola que foi dada a coordenada no mesmo plano cartesiano. A escola está no ponto de abscissa menos 100, então está aqui para a esquerda a abscissa. Se eu chamei que 300 é essa certa distância aqui, eu vou tentar botar um pouco em escala, né? Seria um terço do caminho. Seria aqui, menos 100. E a ordenada, 250 positivo, então está acima desse 200 aqui. Tá para cá, 250. Então eles vão se cruzar, ó. Vou remover essa informação dali para não ficar muito bagunçado. A gente sabe que 250 está aqui em cima. Eles vão se encontrar mais ou menos aqui. De novo, o desenho não é o principal, mas é para você entender. Então aqui tem 250 e aqui o 200. E vamos chamar esse aqui de ponto E. E o que ele quer saber é a menor distância em linha reta que ele pode percorrer. Ou seja, a distância do ponto P ao E ou vice-versa, né? Pode simbolizar assim, ó. Ou a mesma coisa que perguntar qual é aquele segmento, né? O tamanho daquele segmento. Percebe o seguinte, existe uma fórmula, tá, para calcular a distância entre dois pontos, mas nesse caso aqui ela é desnecessária, é muito mais simples. O monitor apagou. E é muito mais simples você ir por Pitágoras, porque olha só, quando eu fecho esse triângulo aqui, vou daqui até aqui e daqui até aqui, eu formo um ângulo de 90 graus. Então eu formo um triângulo retângulo. E essa medida desse cateto e desse cateto eu conheço. Porque olha só, desse cateto aqui, ó, o pequenininho, é justamente a diferença de 200 para 250, verticalmente aqui. É a diferença entre as ordenadas desses pontos. E a distância, ou melhor, a medida desse cateto é justamente a diferença entre as abscissas desses dois pontos. E na verdade, é justamente dessa ideia que vem a fórmula, tá? Mas é mais fácil você enxergar assim. Então, o que eu quero saber é tão somente a hipotenusa desse triângulo. Então, eu conheço o cateto, conheço outro cateto, basta jogar no Pitágoras. Então, eu vou ter que essa hipotenusa ao quadrado, né, é igual a 50 ao quadrado. E aqui, ó, eu ando 100 para cá e depois ando mais 300 para cá. Andei quanto? 400. Então, a medida desse lado é 400. A distância que eu quero saber, tirando a raiz aqui dos dois lados, né, a raiz quadrada, eu vou sumir com esse expoente e vou ficar com essa situação. Aí a gente vai chegar nessa situação. A distância que eu quero saber é a raiz quadrada daquele valor todo ali. A raiz quadrada é de 162.500. Só que muito cuidado com isso aqui, ó. Ele perguntou qual o valor mais próximo do deslocamento. Ou seja, não precisa ser o valor exato. Porque se você for tentar tirar essa raiz quadrada, primeiro que você não vai achar um valor exato. Ela não vai ter uma raiz quadrada exata. Mas, quando você chegasse nessa situação aqui, e prestando atenção nessa parte do comando da questão, você poderia fazer o seguinte. Bom, eu vou testar as alternativas. Eu vou levar as alternativas ao quadrado
e ver como é que fica. Você não precisaria nem se dar o trabalho de ver se isso aqui tem uma raiz exata ou não. E se você chegou até aqui, você teve que passar pelo 400 ao quadrado. E você viu que dá 160 mil. E isso está muito próximo dos 162.500. Então, você já suspeitaria muito que a alternativa fosse a D. Caso você quisesse ter mais confiança em marcar a D, ou seja, dizer que esse resultado aqui é aproximadamente 400, e a gente sempre usou em metros as unidades, né, os valores, então 400 metros, você poderia testar 450 ao quadrado e ver se está mais perto de 162.500 do que o 400 ao quadrado. 450 ao quadrado vai dar muito mais que o 162.500, vai passar dos 200 mil. Então você vai ter que o 400 é a melhor resposta. Então é esse tipo de situação que eu falo sobre você praticar com questões da banca da sua prova. Para você se habituar exatamente a isso. O que a banca espera que você resolva, como que você interprete, como que você lide com uma certa situação. E essa questão é recente, ó, 2022. Então, por isso é muito importante você não só ganhar volume de questões, obviamente, mas ganhar volume de questões dentro da sua banca. Lembrando, tem material, lista de questões disponibilizada lá no canal do Telegram da Banca Consuplan, não só de matemática, mas quase todas as matérias para quase todos os cargos desse concurso. Tem o nosso simulado disponível também, as nossas aulas aqui gratuitas, também lá na área de membros. E no mais, bons estudos. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu apoio ao canal. Nos vemos na próxima.